Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de 30 Minutes of AI, ou 30 minutos de inteligência artificial, ou um pouquinho mais, muitas vezes. E a pessoa que eu trago hoje é uma pessoa que se desdobra em muitas facetas, ou em muitas atuações. Não por acaso ela é atriz, né? Isso já diz muito sobre a capacidade dela em ser multitask, né, e ter múltiplas funções, mas ela também é diretora, produtora, apresentadora, mestre de cerimônia, ativista, professora, formada também em neurociência, enfim. Eu acho que ela tem muito a contribuir com a gente no que se refere a como a inteligência artificial hoje permeia, de certa maneira, o ser humano, mas de que forma a gente consegue não perder nossa autenticidade, não perder o fator humano na questão, e como ela mesma diz nas suas palestras, que são super impactantes, porque o futuro é humano, né? Hoje eu trago Dani Suzuki para falar com a gente. Dani, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra tê-la. Eu já começo com a pergunta e fica à vontade para colocar da melhor forma possível. Por que o futuro é humano? Emerson, primeiro, muito obrigada por esse convite. Assim, esse programa teu é muito legal, é muito interessante, e mais do que isso, muito necessário nesse momento, assim, porque ele era muito esclarecedor, né? Então, muito obrigada por esse momento aqui com você. Bom, por que o futuro é humano? Eu acho que é porque nenhuma tecnologia, né, por mais avançada que ela seja, ela vai ser capaz de substituir o que torna o ser humano verdadeiramente único, né, que é a nossa consciência, que é a nossa capacidade de sentir, de transformar, de se conectar, de criar realmente um sentido para a nossa existência, né? Esse poder que a gente tem de sentir fé. Então, o ser humano ainda tem atributos que as máquinas, por mais inteligentes que elas sejam, elas não são capazes de alcançar, que é o sentir, né? E o sentir, ele é muito diferente em cada ser humano. As máquinas, elas são programadas e elas entram num processo de repetição. O ser humano é impossível copiar, né? Cada pessoa tem a sua forma única de sentir. A minha forma de sentir felicidade jamais vai ser a sua, que é a tristeza do outro. Além da gente ter um misto de sentimentos ao mesmo tempo, volátil o tempo todo, né? O ser humano, ele é muito único. Então, esses sentimentos, assim, pertencimento, o amor, inspiração, fé, é uma habilidade nossa, né? Única. Sem dúvida, sem dúvida. E eu, voltando um pouquinho ao passado, lá no meio da pandemia, eu lembro que eu assisti uma live tua que era associada a uma das versões do TEDx, ou TEDx, que eu acho que foi de Goiânia, mas você fez a sua casa. Você falava do DNA do futuro, você já falava que o futuro é humano, e naquela época o mundo não falava de ChatGPT, até porque não existia efetivamente. IA generativa, de Copilot, mas sim, das mídias sociais, como falamos até hoje, né? Eu fico curioso, o que te moveu naquela época, né, aí de cabeça nas questões que ligam sempre o ser humano nos tempos atuais, a tecnologia, aos impactos na criança, na família, o que te levou até isso? E como hoje você vê, né, com a gente muito mais ainda bombardeado de tecnologia para todo lado agora com a IA. Eu acho que lá atrás, assim, eu tinha uma atenção no comportamento humano mesmo, em geral, né? Eu tive uma oportunidade de conviver com muitos povos diferentes, né? Morei com os índios, com as bruxas, com os ciganos, na comunidade do Daime, com as geishas no Japão, com os esquimós no Alasca. Eu tive uma oportunidade de viver com muitos povos diferentes, e acho que isso, de uma certa forma, me despertou uma curiosidade muito grande de compreender o comportamento humano, porque que pessoas com perspectivas diferentes, e culturas e línguas diferentes buscavam a mesma coisa, né? Porque, independente de sermos de mundos diferentes, todo ser humano quer a mesma coisa, quer ser tratado com valor, com importância, com amor, respeitado, quer viver com dignidade. Então, o ser humano, não importa o seu canto, ele está buscando a mesma coisa. E eu vi esse sentimento, essa forma de se conectar e entender a diferença do outro se potencializar muito
quando a tecnologia chegou de uma forma muito impactante na nossa vida, seja através do celular, né, a gente tendo que criar redes sociais e se ceder ao WhatsApp, e a nossa linguagem foi mudando, a nossa forma de se comunicar, que cada vez mais parece que vai se diminuindo, né? A gente já não tem longas ideias, agora a gente não, nem escreve mais, você manda um emoji, que já, aquilo já explica o nosso sentimento. Então, eu fui percebendo que a nossa linguagem foi mudando, mas a nossa forma de sentir e expressar nossas emoções também foi mudando. E eu fui percebendo que a tecnologia estava mudando a nossa forma de lidar com os nossos valores enquanto ser humano, né? Então, aquele sentimento de que agora eu alcanço o mundo todo muito rápido, eu posso me conectar com pessoas a qualquer momento, a hora que eu quiser, do outro lado do mundo, parece que nos aproximou das pessoas, mas ele foi criando ambientes de solidão muito maior para todos nós. E as novas praças de convívio passaram a ser virtuais, né? Os nossos encontros, nossos amigos, a gente começou a falar muito mais pelas mensagens, a gente parou de ligar para os amigos, parou de visitar, às vezes uma ligação, né, no FaceTime já satisfazia a sua vontade, e eu fui percebendo que isso foi mudando o nosso comportamento, especialmente nos aproximando de um comportamento de ansiedade, de depressão, de solidão, né? Hoje a maior parte das pessoas vive num estado impulsivo, inadequado, estressado, cada vez mais competitivo, com uma necessidade de aceitação, de comparação, e acho que isso foi criando toda essa era da ansiedade e da depressão. Quando a gente muda a nossa forma de comunicar, a nossa forma de sentir e de interpretar o sentimento do outro, aí é a hora que a gente tem que ter uma atenção para os nossos valores, né? Porque aí é o momento que a gente para, fica com preguiça de pensar, de ter uma opinião, de sentir, vai na opinião do outro. Daqui a pouco a gente está abrindo mão de valores nossos que são inegociáveis, né? Que é a verdade, a honestidade, o nosso caráter mesmo, né? Assumir a responsabilidade pelos nossos atos, porque na internet tudo se multiplica, vira coletivo, né? Você não quer assumir responsabilidade de nada, você fala, só curti, eu só fiz um comentário, e aquilo pode ter ocasionado, né, uma bola de neve gigante em cima de alguém, e você se ausenta a partir do momento que você se esconde atrás de uma tela. Eu fui entendendo toda essa mudança comportamental, de desenvolver relações, casamentos, né, tudo pela internet, o trabalho, né, se tornando as reuniões, se tornando a pandemia potencializou tudo isso mais ainda, e eu fui me interessando cada vez mais de estudar a inteligência emocional, né, entendendo que o nosso QI não era o quesito mais importante, nosso coeficiente intelectual não era o quesito mais importante para você trabalhar numa empresa ou selecionar seus funcionários, era definitivamente a inteligência emocional. E hoje, quanto mais a tecnologia vai avançando na velocidade que ela está indo, mais a gente também tem que avançar numa alta velocidade nesse equilíbrio e desenvolvimento das nossas competências emocionais, porque a tecnologia está varrendo, né, a gente de uma forma assim incalculável. Não, perfeito. E eu fiquei pensando até nesse tal conflito de gerações, né? A gente tem hoje basicamente os boomers aí nos seus 70 anos, geração X, que é a minha, a geração dos millennials, que eu acho que você está na borda aí, né? E geração Z, agora alfa chegando, e você consegue perceber claramente as grandes mudanças, sobretudo das últimas 2 gerações. A tecnologia teve um papel enorme, e quando eu digo tecnologia, é toda, entre aspas, facilidade que ela gerou para que estivéssemos longe, para que pudéssemos estar conectados globalmente, mas isolados no mundo, né? E isso mudou, por exemplo, essa nova geração Z e a nova geração Alfa claramente vai nessa direção. Eu acho até que a nossa geração, né, que é essa geração que viveu e está assistindo essa desmaterialização, a gente veio de um mundo analógico, né, e está conseguindo fazer essa transição para o mundo tecnológico, é a geração que tem a maior responsabilidade nisso tudo. Na verdade, nós somos privilegiados,
porque a gente sabe o que é uma vida analógica, e agora a gente está podendo acompanhar todo o avanço tecnológico e vivenciar isso tudo, e, ao mesmo tempo, eu acho que é a geração mais importante a iniciar as grandes transformações, porque como o mundo vai ser daqui para frente vai depender da gente, né? A nossa geração, a próxima geração após a nossa geração Z, que é uma geração que conheceu as redes sociais, né, na adolescência, é a primeira geração da história a ter rede social antes da adolescência, né? Isso já imprimiu consequências. É uma geração que não tem competências emocionais, eles têm facilidades tecnológicas, mas eles precisam desenvolver competências emocionais, o que está respingando hoje dentro do mercado, porque eles precisam assumir a liderança das empresas, mas eles não têm vocação para uma DR, não têm saco, eles não querem criar vínculos com a empresa, como assim já não estão criando vínculos com a família. Então, se eles estão chateados, aborrecidos, ou recebem um feedback negativo, né, eles vão embora, não estão se importando, largam tudo, ou eles partem para o suicídio, né? A gente está vivendo o maior índice de suicídio da história de crianças e adolescentes, né? Então, essa geração que veio já, que nasceu ali, né, que desenvolveu as relações, que é ali criança para adolescência, a hora que você está desenvolvendo, aprendendo a desenvolver relação, não aprendeu a desenvolver essa competência, né? Cabe a nós, hoje, a nossa geração, preparar esse time para viver, inclusive, de uma forma equilibrada emocional dentro do mundo tecnológico. Então, para a gente é um privilégio fazer parte de tudo isso, e hoje, mais do que qualquer coisa, não podemos simplesmente nos adaptar, né? Porque às vezes a pessoa que veio do analógico acha que já estou mandando muito bem, porque eu entendo tecnologia, estou adaptado, e hoje não é só você se adaptar. Hoje a gente tem uma necessidade emergencial, expressa mesmo, de agir como construtor, né, de um mundo mais equilibrado, de um mundo preparado, né, para essa varredura tecnológica. E sermos proativos, né? A gente vê muito canal em inglês que é o pull, né? Que vem até a gente, né? Informação que chega até a gente é passivo em aceitar não só a informação, quanto todas as ações que nos envolvem, né? Eu acho que falta um pouco, e isso, o nosso mundo analógico do passado, eu ainda mais que você, em que a gente tinha que buscar tudo que a gente queria, né? Se eu ia estudar, se eu iria ler um livro, ou entender sobre um tópico, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que buscar, eu tinha que construir. E na Barça, né? A Barça, você teve Barça? Claro que eu tinha que conhecer, lembra disso? Era Barça e conhecer. Conhecer era uma versão mais baratinha da Barça, mas funcionava, era isso aí. A gente tirava xerox, enfim, era muito interessante. Eu não prego, evidentemente, a volta disso, até porque eu realmente sou um profissional envolvido até, do ponto de vista até capitalista, né, com a IA, tendo empresas, mas eu acho que a gente precisa, e usar um termo que é seu também na palestra, reprogramar nosso emocional, né? Como é que a gente olha para trás, né, e sobretudo, não só o nosso, mas dessa geração Z que você bem colocou, como é que a gente reprograma, então, a sociedade, eu vou mais além, né? Olhando para as feridas de infância, olhando para tudo que a gente passou, como que a gente consegue, de certa forma, influenciar essa nova geração e as novas que virão, a que elas consigam se resolver, não da mesma maneira que hoje, que parece que tudo é efêmero, tudo é rápido, tudo é intenso, né? E dá a elas um novo senso de pertencimento, de presença, né? E eu acho que quando a gente fala dessa nova revolução com a IA, a gente tem que estar muito atento a isso e estabelecer, nós que estamos na liderança de alguns assuntos, Dani, estabelecer e tentar influenciar em como a tecnologia pode ajudar os pais, os educadores, a tentar reprogramar, né, esse futuro. Eu acho que a tecnologia, ela potencializa, né, os assuntos do nosso interesse. Eu acho que o primeiro passo para a tecnologia nos ajudar é realmente a gente se tornar consciente disso. Assim, é muito importante que a gente tome uma postura, que a gente não tenha medo, né, de tocar em certos assuntos, que a gente não tenha receio nem ingenuidade para lidar com a tecnologia, porque nesse momento a gente precisa estar desperto, estar consciente, né, estar ligado, inclusive, na nossa espiritualidade, porque hoje está muito além só da biologia, do nosso físico, das nossas
questões mentais só. Hoje a gente está atento, a ciência também, à nossa espiritualidade, porque a gente hoje precisa resgatar um valor que independe de cultura, de religião, de coisa que é de qualquer língua, né? Que é a virtude de fazer o bem. A gente tá voltando para um ciclo muito que parece meio óbvio, mas hoje a gente precisa se tornar um multiplicador do bem, trabalhar a nossa empatia. Hoje a gente sabe, o cérebro ele também está sendo moldado nessa, não só a nossa geração, especialmente as crianças e adolescentes estão tendo alterações na estrutura anatômica mesmo cerebral. Quando você lida com a tecnologia, e isso não é um problema, assim, eles vieram com cérebro diferente, não é um problema. A gente hoje entende, né, dentro da neuroplasticidade, que o cérebro ele pode se adaptar, pode se remoldar diversas vezes, então a gente precisa fazer mesmo uma mudança de hábito e encontrar um equilíbrio, né? Porque a tecnologia ela está aqui, ela chegou, ela já coexiste, a inteligência artificial já coexiste com a gente e vai continuar coexistindo. O que a gente precisa hoje é encontrar um equilíbrio, né? Fazer um pouco de um detox tecnológico mesmo, se aproximar da natureza, de ter esses momentos de simplicidade que a gente tinha lá quando criança, quando brincava com a mangueira, na lama, essas vivências simples, né? Você resgatar tradições familiares, o fortalecimento familiar, ele é a grande chave de toda a estrutura humana, porque tudo que nos acontece, tudo de errado que dá nesse planeta, tudo isso são problemas de questões emocionais. E as nossas questões emocionais estão definitivamente conectadas à nossa infância, à nossa família, às nossas gerações, de onde a gente veio. Então, se a gente não se atenta à importância desse sentimento de pertencimento dentro de casa, desses valores que vêm mesmo da família, o ser humano ele é coletivo, ele precisa desse amor, desse sentimento, né, de capacidade, de pertencimento, de merecimento, que a gente se constrói muito dentro de casa. Então, esse valor que é inestimável, que vai passando de geração em geração, é o que constrói muito a nossa identidade, né? A gente vive hoje numa era em que a nossa identidade ela é moldada e remoldada todos os dias, e de forma totalmente inconsciente. Hoje a gente fica ali, né, perdido ali nas redes sociais. A maior parte das pessoas hoje se informa muito mais pelas redes sociais do que qualquer outra fonte de educação, mesmo que você seja uma pessoa esclarecida, conectada. A gente está ali, conectado nas redes sociais, a gente lê uma manchete, passa para frente, a gente sabe que a gente deveria conferir primeiro, mas ninguém confere, a realidade do dia a dia é essa, a gente sabe de tudo que está acontecendo, a gente sabe dos algoritmos, mas a gente continua fechado na nossa bolha, nos assuntos que nos interessam, definitivamente. Imagina as crianças e os adolescentes. Então, como construir isso? É mudança de hábito. Né? É igual assim, como é que você emagrece? Para de comer? Para de comer. Definitivamente, você vai para a academia, você leva uma vida mais saudável, você faz sacrifícios, e hoje deixar o seu celular é um sacrifício, porque já virou um hábito acordar e primeira coisa, pegar o celular para conferir, nem levantou da cama, aí vai no banheiro com o celular, né? Aí vai almoçar com o celular, anda dentro de casa com o telefone, parece que se a gente estiver sem ele, né, vem aquele sentimento de que você está fora do mundo, acabou. Eu tomo 2, 3 sustos por dia, assim, quando eu não estou. É algo literalmente assim. Coloco o homem anda no bolso, né? Então coloco a mão e falo, caramba, onde está? Perdi, acabou a vida, parou, você se perdeu, né? Pois é, então, esse sentimento de insegurança, de medo, né, pela tecnologia, ela deixa a gente muito vulnerável. E aí você começa a viver no estado comparativo, você quer ter a vida do outro, você quer ter o dinheiro do outro, você quer entender como é que o outro conseguiu, e você vai vivendo um mundo de ilusão que nem o outro está vivendo nada daquilo. Aí você vai vivendo nesse mundo de ilusão e se afastando da sua identidade, de quem você é, da sua autonomia. Né? E aí a gente avança na tecnologia, na IA, em um monte de coisa, e a gente está tendo que se regredir a aprender a ser a gente, né? A você entender a psicologia do eu, a resgatar uma fé, uma crença, um olhar mágico de amor por você e pelo outro, aprendendo a se reconectar. Hoje a gente começa a ter curso de conexões emocionais, porque a gente tem que aprender a se reconectar com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor, reaprender coisas que só a gente sabe, que nem as máquinas podem nos ensinar, que só a gente sabe o que é isso. Então,
parece uma besteira, mas esse equilíbrio no dia a dia, de você tirar um tempo para fazer um esporte, de você ter momentos mesmo com a natureza, de contemplar uma árvore, de pisar na grama, de andar descalço na lama, de viver essa simplicidade da vida, ela é extremamente importante para você conseguir viver, sobreviver dentro da tecnologia de uma forma que você vai usar ela a seu favor e não vai ser, né, engolido de uma forma completamente inconsciente, né? Hoje a IA está avançando de uma forma muito assustadora, a ponto de que, se você não tiver muita certeza da sua identidade, dos seus valores, né, da sua opinião, de quem você é, ela vai engolir seus pensamentos, né? A gente está discutindo aí os neurorights, né? Eu li muito essa semana sobre a optogenética, não sei se você já ouviu falar da optogenética, que é uma tecnologia, né, que você consegue, através de luz, né, que os cientistas colocam assim, dentro do neurônio, um cabo de fibra, é como se fosse, resumidamente, um interruptor que hoje é possível colocar dentro do ser humano, onde você controla suas emoções, onde você controla quando é que você liga ou desliga o seu medo, a sua ansiedade, liga e desliga uma empatia, né? E assim, esse controle está todo na mão da inteligência artificial. Então, se ela controla o que você pensa, ela sabe o que você vai responder antes de você responder, né? Se você já entramos nesse estado, isso não é um filme de ficção, já entramos nesse lugar onde a IA controla, né, o que você sente, a sua mente, o seu comportamento pode ser previsto, suas decisões podem ser influenciadas por estímulos cerebrais e algoritmos invisíveis. Então, a gente precisa realmente desenvolver uma camada de proteção, né? Eu não estou falando só de dados pessoais, estou falando de desenvolver nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias, trabalhar nossas decisões e definitivamente a nossa identidade, né? Sem dúvida, é o equilíbrio quase da alma e do código, né? Como que a gente consegue, de fato, manter a nossa essência, né? Sem ser totalmente influenciado, porque eu acho que um nível de influência é inevitável, né? Uhum. Mas sem ter nossa vida guiada por isso, guiada pelos algoritmos. Muita gente está escutando e pode pensar que isso não, mas isso é ficção científica, parece filme. Putz, está acontecendo, né? E está acontecendo em limites que a gente nem imagina, né? Em níveis que a gente nem ainda percebe, porque toda essa tecnologia... Chega, né? E tudo isso chega com um propósito de que está aqui para ajudar, né? Todas esses desenvolvimentos hoje da IA, na hora que desenvolve tudo em relação à ciência, vem para poder... a própria optogenética, ela vem... Porque se você imagina eu conseguir tratar um trauma, né, ali, através da IA, imagina eu conseguir apagar uma dor que está dentro de mim pela IA. Assim, eu não quero tratar isso, aí eu tenho a IA agora para tratar, eu tenho a ciência que pode ali ligar e desligar meu interruptor e resolver essas questões para mim, e aí eu não me dou conta, né, de que eu estou passando um poder que deveria ser unicamente meu para lá, para resolver um problema que é meu, que eu deveria lidar, né? Então, você começa de uma forma muito inconsciente e ingênua, delegando coisas e passando o seu direito de privacidade mental, né? O seu direito de identidade pessoal, do seu livre-arbítrio, né? É um direito à sua igualdade, acesso para um poder que você não tem controle, que vai ficar na mão dos outros. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave, é claro que precisam ter regulamentações, né, conforme a inteligência artificial está entrando nesse lugar tão secreto, né? Você não tem liberdade de pensar escondidinho as coisas que eu quero das pessoas saberem, né? Saber até mais do que eu mesma sobre meus sentimentos. É tão grave isso, e a gente assistir isso, deixando isso para lá, não pode, especialmente a nossa geração que sabe a importância disso, que sabe o que é ter isso. Porque a geração nova não está ligada nisso. Eles vão achar até bom. Vai curar minha dor aqui, meu trauma, então melhor do que ter uma DR. Mas a gente que viveu isso sabe a importância de solidificar esse sentimento, né? Esse amadurecimento emocional.
quando eu peguei na tua fala a palavra vulnerabilidade, né, que é o que a gente de fato vê muito hoje nesse contato, né, com as mídias sociais e no lance de se comparar com os demais, aquela vida que a gente sabe que é vida de comercial de margarina, né, que nem sempre é a verdade. Ao mesmo tempo, o que deveria ser importante, que é mostrar a sua vulnerabilidade, você acaba escondendo e tentando preencher o vazio com outras situações. Então, extrapolando as mídias sociais e indo para o ChatGPT, eu vejo muita gente, porque eu lido com isso diariamente, ChatGPT qualquer IA, né? As pessoas se sentindo agora inteligentes, se sentindo úteis, se sentindo produtivas, porque utilizam tal solução, mas não utilizam para o bem delas. É como se eu terceirizasse o meu cérebro, ou como se eu terceirizasse o meu poder de decisão. Eu tenho dúvida, e eu vi casos reais, tá, Dani? Dúvida entre essa roupa A ou B, o que eu devo escolher? O que é melhor? O que vai me deixar menos triste? Qual filme, sabe? Assim, decisões pequenininhas. Imagine isso em nível que você está comentando. Sim. A gente vai perdendo essa autonomia, né? Você vai perdendo a sua identificação com você. Porque você vê, a partir do momento que você não consegue escolher nem a sua roupa, né, que é uma coisa básica, que representa tanto a sua identidade, é um momento muito de solidão. É uma solidão imperceptível que a gente vai tendo e de desamor com a gente mesmo, né? Uma desconexão com o seu espiritual, assim. Então, hoje as pessoas já estão indo buscar isso em retiros, não sei o quê, coisas que você deveria ter na prática em casa, a gente acordar, meditar, ter esse contato, cuidar de umas plantinhas em casa, vivenciar coisas simples, né? Não ter medo, aprender a lidar com as suas emoções, a identificar a emoção do outro, entender que seu erro é uma construção, é um processo natural da construção da sua identidade, né? Hoje todos nós, não só as crianças, né? A gente tem terceirizado nossa educação para os dispositivos eletrônicos, não só o nosso, o das crianças especialmente, né? Porque essa geração cresce com o celular na mão, porque os pais estão em casa com o celular na mão. Então não adianta você querer tirar o videogame, o computador deles, porque a gente não consegue se policiar, a gente não consegue policiar o que a gente está consumindo. Então é uma era de espiritual para quem está desperto mesmo. Todos nós estamos aqui para aprender, mas hoje se faz necessário recuperar a lucidez, definitivamente, para você entender em que tempos que estamos vivendo e quais as consequências. E a consequência não é daqui a 10 anos, 15 anos, é 2. Né? Os novos agentes aí da IA vão revolucionar para daqui a 2 anos. É muito rápido. Você vê que a pandemia foi agora há pouco. O mundo já fez assim, ó, da pandemia para cá. Né? Verdade, verdade, verdade. E eu fico aqui me imaginando, e você é mãe, certo? Você tem um filho adolescente, e você, obviamente, lida na vida real, né? O tempo todo, com inquietudes, com preocupações, e, claro, também tentar se adaptar à geração Z, que é a geração do teu filho, obviamente, né? Mas tomando todo cuidado de, ok, não posso invadir o mundo dele tão forte, porque ele pensa assim, mas ao mesmo tempo, como que eu ajudo a passar a minha experiência, né, e tentar reprogramar um pedacinho, né, do cérebro dele, do emocional dele, para que não entre nesse círculo, nessa ciranda, que é impressionante. Eu vejo atrocidades pelo mundo afora por causa desta 100% independência, e eu diria até da opinião dos outros, é que ela vem travestida de tecnologia, de mídias sociais, etc. Como se lida? As crianças hoje, os adolescentes, eles ficam cerca de 5 horas e 40, 6 horas por dia conectados em busca de ideias, de opiniões, né, de um segredo para o sucesso, para a felicidade. É uma constante necessidade de likes e atenção que faz com que uma geração inteira esteja sempre que esteja triste, chateado, com medo, ela tem ali a chupeta digital nas mãos, atrofiando a capacidade que ela tem de lidar com as suas próprias questões, com a sua própria autonomia, né? Então, hoje a formação humana já não é mais o pai dar o melhor para o filho, né? Segurança, conforto, lazer. Hoje os pais precisam trabalhar ativamente na identificação dos seus sentimentos, de como ele interpreta, os filhos interpretam o sentimento do outro,
como que recebe pessoas tão diferentes, entendendo que ela tem capacidade de compreender uma pessoa diferente com respeito, né, e lidar com os seus erros como um processo natural ali da construção da autonomia dela, né? Os adolescentes, eles também para a gente, para a nossa geração, é um processo novo, porque não é igual, não vou fazer o que os meus pais fizeram comigo, vou fazer diferente, mas aquilo lá vou fazer igual. Não dá, porque eles têm uma forma de raciocinar diferente, eles vivem num novo mundo, a gente não pode tirar a tecnologia deles, porque essa é a era deles é a tecnológica, eu não posso ausentar. A gente tem que se adequar, né? Meu filho, com 11 anos, que foi quando ele teve o primeiro celular, que ele começou com essa história de joguinho, que descobriu joguinhos, que eu percebia que todos os assuntos que eu vinha trazendo para ele já não eram mais interessantes, ele só queria falar de joguinho. Aí o que eu fiz? Eu sentei separada dele no computador e eu entrei naquele... Ele estava muito naquele Minecraft. Sim. Eu entrei no joguinho Minecraft, fiz meu bonequinho lá para eu encontrar com ele dentro do jogo, porque ele ficou cheio de assunto comigo a partir do momento que eu comecei a virar amiga dele do jogo. Aí a gente construiu uma casa, ele me explicou que eu tinha que construir uma casa, aí ele falei, vou fazer aqui, ele falou, mamãe, pode construir essa casa do lado da minha, ficou ele num quarto, eu fiquei horas ali montando aqueles quadradinhos, eu fiz uma mega mansão com piscina, 2 andares, aquela coisa bem, a casa dos sonhos, eu fiquei lá um tempão fazendo. Aí daqui a pouco o bonequinho dele veio voando, né, veio o meu e tal, aí ele falou, vem ver minha casa, eu falei, não, olha que é a minha, mostrei a casa toda para ele. Aí ele falou, vai a minha. Aí, quando eu olhei a casinha dele, parecia um banheiro químico, assim, era só uma casinha assim. Eu falei, mas eu tô esse tempo todo, você tá me enganando. Fazendo essa casa toda, você só fez esse banheirinho? Ele falou, entra aqui. Quando ele abriu a portinha que eu entrei, tinha um alçapão. E quando eu entrava naquele sapão, tinha um mundo que eu nunca imaginei que ele construiu embaixo da água, que tinha uma passagem secreta, outra cheia de livro, outra cheia de... Era uma coisa assim que eu falei, gente, como eu tô brega, cafona, eu construindo essa casa aqui com piscina, 2 andares, assim, brega, e ele, num pensamento totalmente fora da caixinha. O raciocínio dele é outro, o raciocínio dessas crianças é completamente diferente, eles veem o mundo de uma forma muito diferente. Então, quando eu entendi que ele ia mergulhar naquilo, eu coloquei já ele numa escola de games, botei ele lá na Zion, ele começou a fazer 2 anos de formação de game, para entender como é que ele projetava, como é que ele criava aquele mundo e personagem, que aquilo tinha um propósito, que aquele personagem tinha que chegar a algum lugar. E eu te confesso que toda a preocupação que eu tinha desses jogos e tal mudou minha opinião, porque ele melhorou muito a visão matemática, espacial, de geografia, a perspectiva dele, assim, de uma cidade, do que era importante, do que era necessário, ele começou a vislumbrar tudo isso, coisa que eu nunca imaginei. Então, a tecnologia, se ela é bem direcionada, ela amplia muito as suas habilidades, assim, ela amplia muito o seu estado imaginativo, de criação de possibilidades, assim, então, ele é muito um ambiente muito democrático, onde você encontra pessoas do mundo todo, mas você precisa, paralelamente, na mesma proporção que você avança ali na tecnologia, segurar ali. O Japão, por exemplo, é o país mais tecnológico do mundo, né? Eles estão no metaverso aí há muitos anos, muito antes da gente começar a falar sobre isso. E um dos princípios japoneses é que quanto mais você avança na tecnologia, mais você precisa se apegar às tradições familiares. Eu ia dizer isso, eles são mais tecnológicos, mais o mais tradicionalista que existe. Mais vanguardista da história. De geração em geração, ao mesmo tempo que a tecnologia está lá presente desde sempre, né? Desde eles já vivem o VR, esses óculos. Em 2008 já tinha a Popstar lá, já era um holograma. A gente nem nunca viu um Popstar de holograma. Lá, para eles, é normal desde 2008. A gente está em 25. Então, o Japão está muito à frente em termos da tecnologia, mas você vê, lá você assina um contrato, ainda é um carimbo. Ninguém vai lá. Os valores de honestidade, né, de verdade, um lugar mais seguro para a criança viver. Você encontra dinheiro no metrô, ninguém pega nota de dinheiro, que não é seu. Ninguém atravessa uma rua de madrugada, pode estar nevando, 2 horas da manhã, não tem absolutamente ninguém, nem carro, se o sinal está vermelho, ninguém atravessa. Você pode estar sozinho, a pessoa não atravessa. Então, assim, são valores culturais e de humano, pensando no coletivo, que permite que eles cresçam, né, tecnologicamente, porque eles solidificam todo o tempo esses valores e vivem essa luta
Não é só porque eles estão bem agora, tranquilo. Eles vivem essa luta diariamente para segurar a nova geração e cada vez mais aproximar a nova geração dessas tradições. Então, isso é muito importante, não é à toa, né? E pensando que o Japão foi exposto a essa tecnologia massiva, eu me lembro na minha geração, todo mundo queria ter televisão japonesa, relógios japoneses, enfim, eles sempre foram os videogames japoneses, né? Todos os novos de videogame na época, da Nintendo, etc. E ao mesmo tempo, como um país que teve essa exposição tecnológica tão forte, inclusive até para a minha geração, para a sua, para a geração Z, conseguiu se manter fiel com seus princípios e equilibrar, e o mundo ocidental não perdeu perdeu muito a mão, né, nesse aspecto. Eu acho que isso comprova um pouco o que você acabou de dizer, ou seja, a vigilância dos pais, dos mais velhos, dos educadores, a presença física. Hoje, infelizmente, que eu mais vejo, Dani, eu vejo na Disney, a criança chora, o pai entrega o celular. Não tem do problema. Você vai no restaurante... Eu acho que é uma questão cultural, assim, de regras culturais, comportamentos, né? Assim, o Japão, isso não é um mérito japonês. No Japão as crianças limpam a escola, antes não tem zelador, antes da aula. Não é um mérito japonês, é um mérito humano, né? São regras que foram estabelecidas e que são cumpridas. Eles têm um pensamento que eles precisam agir com essa postura coletiva para o próprio bem, para a sobrevivência, para eles poderem viver em paz, num lugar em paz, seguro. Então, é muito essa nossa postura de querer ser espertinho, passar na frente do outro e ser desonesto, achando que você vai estar sendo esperto assim, é um atraso emocional, de espiritual, de todos os sentidos, porque você não tem a consciência de que aquilo vai respingar em você mesmo, ou nos seus filhos, ou no seu neto, né? Então, eu acho que o que a gente precisa hoje, dentro do mundo ocidental, é uma reestruturação educacional, cultural mesmo, assim, de educar as pessoas para serem multiplicadores do bem, para serem pessoas que vão desenvolver habilidades e postura de liderança com pensamento coletivo. A gente precisa crescer, amadurecer e entender que a vida não é sobre a gente. Nunca foi. Ela é sobre o outro. O propósito, Thaís, o que eu mais tenho é amigo rico, tá? Amigo rico que construiu carreira, que tem casa, construiu família, mas está infeliz. Não tem um sentido para a vida, não tem um propósito, porque não compreendeu, vive de uma forma imatura, não cresceu, né? Porque a gente é pequenininho, aí você recebe comida na boca, atenção, amor, o mundo em volta de você, e você cresce achando que o mundo te deve essa atenção, esse amor, né? Alimentando o seu ego, e crescer é você estar pronto para a maior oportunidade que a vida te oferece, que é servir, é você entender que a vida não é sobre você, que você está aqui pelo outro. Quando você amadurece isso, né? Você começa a se encaminhar para o seu propósito e para a sua felicidade, né? Porque até então a felicidade acabou se tornando hoje um fardo perpétuo que a pessoa carrega. Ela está sempre em busca da felicidade, e aquilo é um peso. Essa felicidade não vai chegar nunca, enquanto ela não chegar na plenitude de entender que ela está aqui pelo outro. Quando você começa a fazer pelo outro, é automático, a vida vai te devolvendo, você vai se reequilibrando, se estruturando, e você encontra um sentido para viver mesmo, assim, né? Um propósito de vida. Eu vejo muita gente sem esse sentido, como você disse, estando bem, e eu tenho lido muito sobre o estar preenchido, né? O meu terapeuta diz, cara, você tem que ter prazer nas coisas sutis da vida, tenha prazer no sutil, né? Porque isso muita gente não tem. Isso me remete agora à tua outro propósito de ser ativista, de estar em vários lugares com população que tem passado uma série de problemas. Se não me engano, você teve na Síria, me corrija, um campo de refugiados. Sim, eu trabalho há 10 anos com e lá eles não têm absolutamente nada. Se a gente pegar, talvez, a favela mais pobre do Brasil, ainda vai ser muito farto perto do que eles têm, porque é um inferno. Então, e eu me lembro de fotos ali de crianças com prato de farelo e água, e parecia uma festa entre elas, assim, né? Então, a gente tem também esse lance de estar numa bolha, né? E isso tem nos contribuído a perder um pouco do sentimento de
amo o sutil, né? Adoro estar com a minha família, como você disse. Poxa, sento embaixo de uma árvore. Eu, Emerson, vou te confessar, Dani. Acho que faz uns 3 anos que eu não faço isso, sabe? Coloco o meu Nossa, música que eu gosto, um Debussy, escuto, pego um livro, ou só olho, não faço. Porque um dos motivos é o danado do celular. Porque eu sento, passa 5 minutos, eu me enjoo. Eu, que tenho todo esse nível de consciência. Imagine a grande parte das pessoas. Então, olhando para você que conheceu civilizações distintas, eu posso colocar assim, os esquimós, como você disse, os povos originários no Amazonas, refugiados, enfim. Me fala um pouquinho das intersecções, né? Eu fico muito curioso, e você começou dizendo isso, tem pontos em comum em civilizações que nunca se cruzaram, né? Portanto, povos originários da Amazônia isolados, existem pontos em comum. O que você percebeu que move um pouco esse sentimento de felicidade em cada um deles? quando se trata de refúgio, né, de pessoas que perderam tudo, o refugiado ele não se desloca para um outro país como um migrante, ele não escolhe ir para um outro país, ele é destinado àquele país, ele é empurrado para um outro país, né? Então, são pessoas que perderam parte da família ou a família toda, perderam sua casa, seu emprego, tudo que você construiu na vida, e estão mudando para um outro país com a roupa do corpo, não tem nem documento. Então, você chega num outro país, outra língua, outra religião, outra cultura, é um novo mundo, onde você chega com a sua roupa do corpo, a sua profissão ali não importa, não é ali que você vai começar, você tem que recomeçar a sua vida num lugar onde você não sabe como é que lida com dinheiro, você está com fome, você deixou, às vezes, parte dos filhos para trás, trouxe metade, se perdeu de outros. É tanta dor, é tão duro, né? Você vê que, às vezes, a pessoa separa de um casamento, perde um emprego, acha que o mundo acabou, e você realmente, quando perde tudo, a única coisa que ainda sustenta essas pessoas em pé é a fé. Quando você tira tudo do ser humano, a única coisa que ainda fica, que sustenta, que dá um sentido na vida para ela continuar, é a fé. É o amor por alguém da família. Tudo que você quer é a sua família. Eu lembro que no início eu comecei a trabalhar com um projeto de reassentamento de criança desacompanhada para o Brasil, onde eu estava trazendo um grupo de crianças desacompanhadas, até eu chegar lá no Oriente Médio e começar a perceber o erro que eu ia cometer trazendo uma criança desacompanhada, porque às vezes elas pulam 3 vezes assim de países diferentes, então você trazê-la para um terceiro continente, a probabilidade dela encontrar um familiar depois, que às vezes criança de guerra demora 3, 4 anos, não encontra ninguém, reencontra um vizinho, alguém da família. Então, você tirar isso de uma criança, essa criança não precisa de segurança, uma casa confortável, uma roupinha linda, comida e tal. Às vezes ela precisa da mãe, da tia, da avó, de um vínculo familiar. Porque o ser humano ele é movido a vínculos emocionais, familiares. É isso que nos sustenta. É melhor ela passar um sufoco num lugar mais difícil com a família do que a gente tirar achando que está protegendo e trazer ela para um lugar que não tem referência para ela emocional nenhuma, né? Então, quando a gente entende que a gente é movido pelas emoções e que as perdas materiais, né, de dor, de tudo, quando tudo some, você se apega mesmo ao seu espiritual, que é o que te resta para te manter em pé, você começa a olhar a vida com outro valor, né? Você começa a desenvolver mais a empatia, até por você e pelo outro, né? Porque a gente só entende o que se passa na vida do outro quando você entra na vida do outro. Até então você faz um julgamento, você acha que sabe, você pesquisou que entende, não. É uma arrogância da nossa parte, porque só o outro, né? Às vezes a gente trabalha 15 anos com a mesma pessoa, mas a gente não sabe o que essa pessoa está passando, né? Tem gente que não conhece nem os pais. Quem foi sua mãe na adolescência? O que estava passando na cabeça dela? O que estava passando na cabeça do seu pai para ele tomar as decisões? Quem era esse teu pai criança, ele jovem? Da onde que ele veio? A gente não sabe nem quem nossos pais, quem são de verdade eles. A gente não sabe quem é a gente. Estamos se descobrindo todo dia, né? Então, fazer um julgamento do outro, quando você começa a entrar em diferentes culturas, tribos, e começar a entender a perspectiva do outro, a forma do outro ver o mundo, você começa a ficar mais compreensivo com as escolhas, entendendo que cada pessoa tem o seu tempo de despertar. Não adianta a gente querer acelerar as pessoas. A gente tem que ter paciência, porque cada um vai despertar no seu momento, que não é o seu momento, é o momento dela, né? Empatia é você entender que
Você não vai dar para o outro o que você gostaria, o que é bom, mas você vai dar para o outro o que o outro precisa. Né? Eu vejo muito em trabalho social as pessoas querendo ajudar. Eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa. E aí, quando você começa um trabalho voluntário, você entende que aquela ajuda é para você. É para você se sentir melhor, é para você sentir que você está ajudando, que você está contribuindo, entendeu? Então, até para você ser um voluntário, você tem que se preparar para você trabalhar suas emoções, entender que você está ali a serviço. É a sua oportunidade de transcender a sua existência para estar ali a serviço do outro e dar para o outro o que ele necessita naquele momento, não o que você acha que é importante para ele. Então, é um amadurecimento mesmo emocional que a gente precisa ter coragem para se colocar à prova e viver. Essa vida aqui é para a gente viver, né? As pessoas estão com medo de viver, elas se programam tanto, se organizam tanto, estão tão preocupadas com o que o outro vai pensar, que você não se move. O que eu conheço de gente inteligente, bem esclarecida, que tem condição, mas está travada, quer mudar a vida, não sabe onde começar, quer ter o corpo dos sonhos, mas não quer fazer nenhum esforço para aquilo, quer ter dinheiro, mas não quer fazer nenhum esforço para aquilo, quer resolver uma questão com a família, mas não quer pedir perdão, não quer se resolver, prefere tomar um remedinho, não quer se resolver. Então, o nosso maior desafio é essa luta com a gente mesmo. Ter coragem para se encarar e para viver, e para fazer escolhas. Né? Não esperar um diagnóstico médico para começar um esporte que você queria, para não esperar que achar, eu não comecei esse curso aqui porque eu não tenho dinheiro. Mentira, que não foi prioridade. É porque eu não tenho tempo, acorda mais cedo. Tudo é possível fazer agora. Não é amanhã, não é quando eu tiver dinheiro, vou abrir uma escola, começa a ajudar agora, começa a fazer, né? O feito é melhor do que o perfeito, começa a fazer, começa a agir, fazer pelo outro. O trabalho voluntário não é dar dinheiro, às vezes, por exemplo, aula de português, você não precisa ser um professor de português, você fala português, você pode ensinar português para qualquer pessoa, dos refugiados. Né? Tira uma hora por dia na semana, uma vez por semana, você já pode ajudar um grupo de pessoas online sem sair da sua casa. Tem muita coisa. Às vezes o cara, eu sou arquiteto, o que eu posso ajudar? Às vezes ele é bom de fazer pastel, porque aquelas pessoas estão precisando aprender a fazer um pastel. A gente tem habilidades únicas que são insubstituíveis. As pessoas não sabem, às vezes, o próprio valor, a sua importância. E aí ficam esperando o tal momento certo. E o tempo é a coisa mais valiosa do mundo. E ele está passando. E muito rápido. Amanhã hoje já foi. Verdade, o tempo. E aí pensar que, como você disse, o dado que você passou, que é assustador, crianças e adolescentes passando 5 horas e meia na frente de um dispositivo, né? Na minha época, e eu tenho o meu cunhado com o netinho dele, ele fez questão, eles vão de fim de semana para o interior, um lado de montanha em São Paulo, que construíram um carrinho de rolemã, sabe? E construir junto com o neto dele, para andar. E o neto dele falou, vovô, isso é mais legal que o videogame. Pois é mesmo. Né? Claro que, né, tem seus prós e contras. Você deu um exemplo muito positivo em relação ao teu filho com Minecraft. Bem, da verdade, é um jogo também pensado para que seja útil, mas eu sinto que a perda disso, você comentou das árvores, que eu mesmo perdi um pouco, de caminhar, de andar, poxa, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, numa sociedade, tirando Nova York, São Francisco, Chicago, em Nova Orleans, você não vai para nada sem carro, para nada. Né? Não sei se você mora na zona sul do Rio, você caminha para lá e para cá, enfim. Nossa, aqui também tudo de carro, mas assim, eu me desloco para onde tem a natureza, e lá eu fico. Eu acordo cedo, vou surfar, por exemplo, eu vou para a praia aqui perto, uma vez que eu estou lá, eu me conecto 100% com o mar. No mar eu não pego o celular, eu não estou ali. É diferente de você ir para uma academia, por exemplo, para correr. Você está ali com o celular, bota a tua música e está conectado ainda aquele aparelho, né? Na praia, não, eu deixo o celular no carro e vou para o mar. E ali eu converso com a né? Nossa, eu fico diretamente pisando na areia, como é importante toda aquela energia que vem ali de você pisar descalço na areia, na água do mar, ter aquele momento de ver a natureza, de contemplar, de ver uma borboleta, um pássaro que está passando, a forma como ele está pegando peixe. Você entra numa outra coisa, eu chego em casa, eu já ganhei o dia. 7h30 da manhã eu já ganhei o dia. Então, assim, vale muito a pena. Né? É sutil, é algo que
que pode parecer, isso vai longe de ser simples, óbvio, mas pode parecer simples, é a prática de um esporte, né? Mas o teu pisar na areia, aquela água fria da manhã, do mar, enfim, aquilo te faz, o sol, uma né? coisa simples em casa, você pega a mangueira, vai molhar suas plantas, seu vasinho de planta que você plantou, aquele momento que você está ali, que mexe um pouquinho na terra, aquilo ali já te leva para um outro lugar. Daqui a pouco você está conectado na minhoquinha, no bichinho que está ali, na planta, você vai vendo a complexidade da vida nas coisas simples. E aí você vai se permitindo a viver coisas incríveis, milagrosas e lindas em coisas simples. Claro, claro. Eu acho que, voltando à tecnologia, ela deveria fazer o papel justamente das coisas que não são importantes para a gente, né, e que a gente pode automatizar para liberar que a gente faça o de mais importante. São as conexões humanas, o aprendizado, o contato com a natureza, esporte, como você disse. E eu vejo cada vez mais acontecendo o contrário, né, em que você acaba terceirizando os momentos de prazer para a sua vida. Né? Eu vi uma estatística que o jovem hoje da geração Z, ele namora menos, faz menos sexo, se relaciona menos, é inacreditável isso, que a gente pensava o contrário, né, na nossa geração. Por quê? Porque isso não dá literalmente o tesão para ele, né, de estar junto, né. Criança e adolescente tem que estar no esporte. Definitivamente, eu acho que o esporte testa muito as nossas emoções, o quanto que a gente suporta fisicamente, mentalmente, né, ali psicologicamente. Tem que colocar criança para desenvolver esporte, que seja profissionalmente, e depois ele decide o que ele quer fazer, né, depois que ele cresce, mas o esporte é muito importante para a formação de personalidade, para a resiliência, né, para você entender os seus limites, até onde você é capaz, para você lidar com a vulnerabilidade, né, lidar com a derrota, né. Exatamente. Então, assim, eu sou a favor de criar os filhos no esporte, definitivamente, assim, na natureza, o máximo de tempo possível. E deixar essa coisa, porque tecnologia é aquela história, igual namorar. Depois você tem a vida toda, para que eu vou queimar a etapa da criança ali, do adolescente, para ele viver outras experiências? Não precisa, né? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. E, Dani, se você me permite, essa primeira parte foi espetacular, eu acho que pode inspirar muita gente e a tomar uma ação hoje, porque, como você disse, só depende da gente, né? Mas pegando esse restinho, eu não podia deixar de falar um pouco da tua carreira inicial, digamos assim, que até hoje existe, obviamente, de atriz, diretora, produtora, você teve uma fase em Los Angeles, está no Rio, e a gente, voltando à tecnologia e à IA, a gente escuta muito falar da influência da tecnologia e IA até para substituir atores, atrizes, dubladores, isso já está acontecendo com muita força. Eu, sinceramente, não creio, tá? Eu acho que vai haver um equilíbrio, você pode ter cenas ou outras executadas por inteligência artificial, mas eu não tenho certeza. Esse não creio não significa ter certeza. Eu queria ouvir um pouquinho, você está no meio, literalmente, e ouvindo, né, as tendências e tendo colegas, enfim. Fala um pouquinho para a gente disso. Esse movimento está acontecendo, né? 2023 foi um ano de muitas reivindicações dentro do audiovisual por conta da chegada da IA. Várias leis ainda precisam ser regulamentadas enquanto a isso. Há pouco tempo eu vi uma entrevista da Paola, minha amiga Paola Oliveira, explicando que pegaram a imagem dela e fizeram um IA da imagem dela, vendendo aqueles negocinhos de jogos de apostas, e que ela foi reivindicar aquela situação que não existia nenhuma lei que pudesse proteger, que a pessoa não pudesse pegar ela e fingir, né, que foi ela, que era ela no comercial. Assim, isso é muito sério, né? Eu acho que chegar a substituir o ser humano em termos de cópias de emoção, eu acho muito difícil, né? Porque o ser humano, ele é irrepetível, assim, eles ainda vão precisar dos atores de alguma forma. Eu acho que em termos de roteiros, assim, adiantou muito, ajudou muito a vida dos roteiristas, facilitou muita coisa, mas ainda é necessário um roteirista por trás, né, dos aplicativos, porque eles precisam ter experiência de vida para você escrever, você tem que ter experiência, vivência. Tem estilo, né, Dani? A gente consegue perceber quando é o ChatGPT, aquela por obra mais ter alma. que se esforça, a alma. Para ter alma, você precisa colocar vivência. E tem certas vivências que é só o ser humano, entendeu? Não adianta
o robô querer criar ali. Ela pode criar situações simples, né? Mas a confusão que o ser humano dá para poder chegar daqui a aqui, né? A IA chega assim, né? O ser humano dá a volta, vai para trás com bunda da cambalhota e ele chega lá e nisso ele viveu um circo de emoções. Então, isso são vivências que só o ser humano é capaz de expressar, né? É capaz de inovar. A inovação está ligada diretamente às experiências de vida, né? Às nossas memórias, às nossas crenças, o quanto que aquilo impacta, né? Em relação a isso, eu acho que a inteligência artificial, os robôs ainda são muito rasos, né? Para poder entender com profundidade o que é isso e até se expressar e criar situações para aquilo, né? Eu acho que eles funcionam como um excelente ajudante, né, para organizar e separar capítulos, aquelas coisas assim. Toda sala de roteiro a gente tem um roteirista júnior que faz essa organização de arquivo, então ela funciona muito bem ali como um roteirista júnior para organizar, mas definitivamente essas experiências têm que vir da gente, né? E a coisa do ator, né? Se você falar para mim, chora aqui, eu vou chorar hoje de um jeito, amanhã eu vou estar chorando de outro, nunca vou conseguir chorar igual todos os dias, como um robô, né? Porque cada dia eu vou estar com um misto de sentimento, de emoções dentro de mim, eu nunca sou uma única emoção. Ah, tô triste, eu não tô só triste. Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô frustrada, ou eu tô triste com uma certa nostalgia. O ser humano é muito complexo, né? A lista aí de emoções e sentimentos ao mesmo tempo vai para milhões, né? Em cada um de nós, expressando de formas diferentes. Então, a gente é muito único para ser substituído, né? Pelos robôs. Total, porque Mas eu imagino que a correremos atuação, risco. claro, eu não tenho dúvida disso, sobretudo do ponto de vista econômico, né? Você percebe, por exemplo, o movimento na Netflix de cada vez mais produzir séries fora dos Estados Unidos, justamente pelo ponto de vista econômico, e aí começa a produzir com um roteiro um pouco mais simples, com um tema mais simples, porque é rápido, é de fácil consumo. Eu sempre brinco com a minha esposa, a tal das comédias italianas, que a gente adora ver, tá? A gente senta, porque quer ver Verona, quer ver Toscana, mas no fundo é um pouco do mais do mesmo, que eu já não me pergunto quanto a IA já está influenciando, porque reduz drasticamente os custos, até porque a gente sabe que a indústria tem desacelerado por essa competição de atenção, como você mesmo disse. Então, cinema e a televisão... Os comerciais hoje, Emerson, antigamente a gente fazia comercial de TV, se ganhava uma fortuna, era uma equipe de 100 pessoas no estúdio para a gente gravar. Hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje a gente tem que criar o roteiro, a gente tem que filmar com o nosso celular, a gente tem que editar, colocar legenda, a gente tem que fazer tudo sozinho em casa. Então, você é o seu maquiador, seu cabeleireiro, você escolhe sua roupa, você filma sozinho, se vira aí e eles vão te pagar bem menos do que pagaria. Você olha o comercial, fica até bom, muito próximo daquele que você poderia ter feito com uma equipe gigante. Então, assim, o mercado ele vai dar enxugada, os empregos vão acabar. Quem vai se dar bem daqui para frente é quem tem a maior capacidade e habilidade de se adaptar. O sucesso está diretamente ligado na sua capacidade de adaptação. O mundo vai continuar mudando. Quanto mais você é flexível e apto, aberto a se adaptar e criar em cima desse novo cenário, você vai embora numa boa, assim, nesse fluxo. Se você for uma pessoa engessada, que só trabalhou aquilo, só estudou a mesma coisa, né? Não só construiu uma carreira, mas você foi um carreirista, só ficou dentro daquele tema, você está afogado dentro desse mundo, porque a tecnologia nos obriga a ser múltiplos, né? A nos ampliar de todas as formas em todos os assuntos. Sem dúvida. Eu estava conversando com um amigo que eu acho que você segue, Danilo Gatto, que ele fala muito de inteligência artificial no Instagram, no YouTube, ele tem um canal interessante, e a gente fez uma analogia, a gente diz, né, que a gente só usa 20% do cérebro, da nossa capacidade do cérebro, e os 80% agora, a IA pode nos ajudar a explorar, que é o conhecimento que a gente não tem, que é impossível. Porém, quando você usa esses 80% da IA, mas estaciona os seus 20%, né, isso também parece infrutífero. Né? Eu conversei com a Cris Pelágio na CNBC faz 3 semanas, falando de uma pesquisa de Harvard, em que eles pegaram 3 grupos diferentes, colocaram como se fosse terminais, né, na cabeça, literalmente, para olhar as ondas do cérebro de cognição, são as ondas alfa e beta de cognição, e colocaram 3 desafios. Primeiro desafio,
eu vou escrever e a partir daí eu vou para o ChatGPT e vou tentar adaptar aquilo que eu escrevi, melhorar a gramática, enfim. Eu já dei um rumo bem detalhado para ele. Eu literalmente. Segundo grupo, literalmente apenas foi no ChatGPT e fez um prompt curto, rápido. Quero fazer um roteiro de um filme de suspense na zona sul do Rio de Janeiro, em que a protagonista XPTO e o antagonista faz isso. Pronto, ok. E o terceiro cenário era de alguém que foi no Google primeiro, pesquisou no Google e a partir dessa pesquisa colocou um ChatGPT. Pois bem, o óbvio aconteceu, né? Claramente se percebeu que o volume de ondas, de energia na cabeça, por isso que o data center esquenta, né? Porque ele começa ali o processamento e o nosso cérebro faz igual. Para quem escreveu primeiro e a partir daí foi para o ChatGPT, fantástico. Teve um grande volume de atividade cerebral. Aquele que, rapidinho, escreveu só um prompt simples, um comando simples, e colocou no ChatGPT, e o ChatGPT deu a grande 90% do trabalho, teve uma ausência muito forte, algo como 5 vezes menos. E aquele que foi no Google, que pesquisou primeiro, mas depois escreveu mais detalhado e colocou no ChatGPT, teve um desempenho menor, mas semelhante ao primeiro grupo. Né? Isso é basicamente o óbvio. Mas, pasmem, depois eles inverteram, né? Eles pegaram aquela pessoa que escreveu, foi para o ChatGPT, e aquela pessoa que foi direto para o ChatGPT inverteu. Agora você escreve, e agora você pode fazer pergunta que você quiser direto para o ChatGPT. E na medida em que elas liam o resultado daquilo, elas conseguiam perceber, se conseguiu perceber, que aquele que começou lá na primeira amostra a escrever, para depois no ChatGPT, pouco depois só usando o ChatGPT. Mas o contrário não adiantou. Aquele que, ok, eu comecei a usar o ChatGPT por 1 hora, sem pensar muito, e agora eu vou ter que parar e ser desafiado. Eu tive ainda muita dificuldade. Imagina como uma criança assim nesse mundo. Né? Isso é uma pesquisa que eu chamo de um estudo até, porque ela foi feita com 50 e tantos alunos, com uma amostra pequena, de Harvard mesmo, mas foi monitorado, ou seja, poxa, isso corrobora exatamente com o que você diz. Anatomicamente, há uma tendência enorme de sermos modificados, e nesse caso, se não tomarmos essas ações, para pior, porque no fim do dia o que fica é humano. Você vê, eu imagino que você era amiga da Preta Gil, que faleceu, ou conhecida, e o que se tudo dela hoje foi o aspecto humano, né? O que você deixa é alegria, é amizade, e ninguém fala, tem dinheiro, não tem, sabe, fazia sucesso, não fez, beleza, mas o teu legado é esse, né? Então, isso é uma grande lição. O que fica para a vida é o nosso lado humano mesmo. Nós somos movidos pelas emoções. Ninguém é movido pelo carro, pela casa, né? Pelo dinheiro. A gente é movido pelo poder, pelo amor, pelo reconhecimento. A gente não está aqui, a gente está numa era do ter, né? De quer comprar, quer ter dinheiro e na verdade não é para gente, né? Você quer ter a casa dos sonhos para morar com um monte de gente insuportável, né? Você falou isso, você quer viajar o mundo, eu quero viajar o mundo sozinho, que ninguém gosta da sua companhia. Quer comprar o carrão para exibir para quem? Então, é tudo pelo outro, tudo que a gente faz hoje na vida é pelo outro. Então, a nossa felicidade, o nosso sucesso, ele está diretamente ligado na qualidade das nossas relações. Como é que está a sua relação hoje no seu trabalho? Você é uma pessoa querida dentro do seu trabalho pelos seus amigos? Né? Ou você ali é um problema lá dentro, você não gosta do seu trabalho, não se adequa ali ao propósito do seu chefe, você está perdendo seu tempo, né? A gente passa a maior parte do tempo ali trabalhando, né? As pessoas à sua volta, seus filhos, você está conseguindo ter tempo de qualidade individual, né? Levar as crianças, todo mundo junto para passear, não, individualmente com cada filho, entendendo o que cada um está sentindo, o que está cada um passando agora. Isso é muito importante, você vivenciar de verdade essa maternidade, essa paternidade, né? Do Kawhi, eu conheço todos os amiguinhos dele da escola, do tênis, eu sei qual é a questão que está rolando, a confusão do recreio do dia, o que está passando na cabeça dele, assim, eu abro o tempo todo, eu estou tentando estimular, que adolescente vai se fechando, né? Para conversar, para dizer o que ele está achando, para eu entender como é que ele está processando o que é certo, o que é errado, como é que ele está raciocinando as questões de valores, né, do dia a dia, de como lidar com certas situações, aonde que ele está escondendo, onde é que ele está assumindo a responsabilidade. Então, é diário. Então, o tempo que a gente é consumido, que você vai parar, ver uma mensagem no telefone, às vezes você foi ver só uma mensagem, você ficou 40 minutos, ficou 1 hora ali,
se distraiu com outra coisa, e vai embora. E é o hábito, né? Se eu for todo dia para academia, eu não vou malhar? Eu não vou ficar musculosa? Se todo dia eu só ficar sentada comendo pão, eu não vou engordar? Se eu ficar todo dia ali conectada no meu celular, não vai ter outro caminho, meu hipocampo vai diminuir, minha capacidade de memória vai ficar pior, vai ter uma desregulação total da minha máquina, que é feita para exercício físico, a gente já sabe hoje, que não é para você ter um corpo saradão, é para o teu cérebro, né? Toda a sua saúde física, os alimentos que você precisa, você tem que entender quais são os alimentos que alimentam o seu cérebro. Então, hoje a ciência te traz com tanta resposta para tudo, a gente só precisa mudar o hábito. Né? Como é que eu paro de fumar? Parando de botar um cigarro na boca, não tem outra história. Não tem. Eu tenho que decidir, eu tenho que querer, ou eu preciso ficar doente primeiro. Preciso ficar à beira da morte, preciso passar uma situação para eu escolher viver. Aí todo mundo quer ser feliz para o outro. Você quer ter a casa bonita para quem? Né? O carro, a roupa, a bolsa, para mostrar que você é poderosa, bem inquisitada. Para quem? Porque você acha que o seu valor está conectado no que você tem, não no que você é. Então, é essa volta que a gente hoje precisa dar. Né? A mente que se expande com uma nova ideia, ela jamais vai voltar ao tamanho original. Né? Então, você está sempre se conectando com, eu acho que com assuntos que vão te desafiar. Não dá para a nossa vida ser só satisfatória, sabe? Isso é muito desinteressante. A gente precisa fazer cursos de línguas, estudar outras culturas, fazer viagens, se expandir a tecnologia. Dá para você ter amigos no mundo inteiro. E conforme você for viajando, você vai conhecendo pessoalmente. Usar o lado bom da tecnologia. Eu tenho um amigo que foi para Nova York, ele tinha uma tarde, ele foi para o Met, que é o museu, né? E, cara, em uma tarde, o que eu vou ver? Tem um mundo de coisa. Aí o ChatGPT ajudou. Me monte um roteiro de 2 horas. Para isso ele é ótimo. Ele estava lá, exatamente. Então, ele pôde usar a tecnologia para o bem, como você disse, um curso. Já é possível ele te ajudar, enfim. A gente aqui. A gente nem se conhece pessoalmente. Olha a gente aqui. Exatamente, exatamente. Como tudo na vida, tem que se usar para o bem. A questão é, a inteligência artificial ela é proativa, e aí está o perigo da história se você não for bastante vigilante, porque ela, de fato, consegue, através de múltiplos interesses, te prender, né? E, sobretudo, prender os mais jovens, ou aqueles que estão mais vulneráveis, porque não tem a experiência necessária, né? Ou não viveu as emoções que a gente viveu, e que a gente sabe que é melhor, né? Então, isso faz todo sentido. Dani, quais são os próximos projetos que você tem do ponto de vista das palestras, enfim, até do ponto de vista também do audiovisual, o que tem pela frente que a gente pode esperar? Eu estou para lançar um curso agora, que eu estou preparando esse curso, né? Muito conectado a comportamento, neurociência, para você destravar a vida, fazer essa virada de chave e para desenvolver realmente um amadurecimento emocional, cuidando da sua identidade. Estou escrevendo o livro do Futuro é Humano, que é a palestra que eu estou fazendo aí pelo Brasil e fora do Brasil também. Em breve no mundo. Esse ano estreia 2 séries como atriz, uma no Entertainment e uma na Disney Plus. Vai estrear também a minha 2ª temporada do programa que eu estou apresentando, o New Faces, no Entertainment, né? Canal internacional, quem está de fora é capaz de conseguir assistir. E vou lançar também o meu documentário que eu estou dirigindo, que é um documentário sobre criança refugiada, que eu rodei na Turquia, no Líbano, na Síria, na fronteira com Venezuela, aqui no Brasil também. Então, vou lançar ainda esse ano esse doc também. E tenho outros projetos paralelos de série que eu estou escrevendo, de longa-metragem. Jogando tênis pra caramba. Estou jogando tênis, surfando, fazendo yoga, jogando tênis muito para poder, né, criar essa sinergia aí com meu filho, porque aonde ele está conectado eu vou mudando, né? Minecraft, eu vou para o Minecraft, vai para o tênis, eu vou para o tênis. Eu sempre fico buscando alguma forma de ter atividade junto, né? De estar fazendo junto para poder desenvolver relação mesmo, e cumplicidade. Então, acho que isso é uma tática muito importante, assim, de se aplicar. Eu acho que você comprovou que o futuro é humano, né? Nessa 1 hora a gente tem clareza. A tecnologia ela avança muito rápido, né? Mas a consciência definitivamente precisa correr junto, né?
não basta saber o que a gente pode fazer com o cérebro, a gente precisa perguntar o que é certo fazer, quem está no controle, porque o futuro, definitivamente, ele é humano, sim. Exatamente. Dani, muito obrigado. Foi, essa hora passou, 1h10 passou assim, voando. Eu tenho certeza que todo mundo vai até pedir, poxa, eu quero mais, aborde este tema, e a gente, sem dúvida nenhuma, eu conto contigo para uma próxima oportunidade, vamos estar acompanhando, esperando ansiosamente o teu livro, nos convide aí para quando lançar, e para todo mundo, muito obrigado. Toda semana a gente traz alguém especial para discutir o papel da tecnologia e da inteligência artificial, porém o relacionamento com o ser humano e quanto isso impacta positivo ou negativamente a sociedade. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Beijo grande para todos. Beijo.